Quando a gente pega exemplos de lei e ordem que vem saltando os olhos na internet, a gente não pode fugir de casos que envolvem a China, tá? Eu digo isso porque eu até divulguei no Twitter o caso, vamos dizer, óbvio, do viajante agora, um dos piores youtubers brasileiros, é um sujeito vil, né? Eu esqueci o nome dele, é um propagador de notícias falsas. Qual é o nome dele mesmo? É esse aí, Thiago dos Reis, o Thiago Resiste, que, caso vocês não saibam, ele é tão vagabundo, ele é tão oportunista, ele é analfabeto também, que ele era meio que bolsonarista, Riso. Sim. E aí ele começou como bolsonarista e virou petista. Como muitos petistas também já viraram bolsonarista, ou MBLs que viraram Bolsonaro. É aquele tipo de cara que você não, o que ele fala você não escreve, é um vagabundo, ele só tá se aproveitando dos algoritmos. E aí ele usa uma linguagem, uma estética até meio bolsonarizada, né? Umas coisas meio coisas do Brasil e tal. E defende a esquerda. E o que aconteceu, né? Não é esse aí. É um post dele que eu também dei RT. Pode ir descendo. É esse aí, ó. Esse vídeo. Vamos lá. Esse vídeo aí diz muito sobre uma experiência que a gente vai encontrar coisas que nós usaríamos. Veja só o papo desse maluco. Chegamos em Xangai. Olha que cidade linda. E olha quanta gente. É muita gente aqui. Fica todo mundo nesse ponto aqui, que é onde tem a praça, a maior praça principal da cidade. Chegamos. Agora vai pro meu tweet, vai pro tweet dele e o meu tweet. Olha o que ele falou. Atenção! Cheguei oficialmente a Xangai e comprovei que o comunismo venceu. 0 drogados nas ruas, 0 cheiro de mijo, 0 mendigos, sem tetos, 0 pichações e muita infraestrutura. Parece que é eu que retigi esse tweet, né? Parece um direitista, vamos dizer, higienista, soltando um tweet com discurso de ódio. Ele prossegue. Bolsominions paga pau de estadunidense vindo chorar em 3, 2, 1. No que eu respondi pra ele, né? Tirando o fato de ser um imbecil completo, porque esse sujeito é um imbecil completo, esse perfil se esquece que combate todas as políticas de lei e ordem chinesas quando propostas no Brasil. Não foi com padre pedófilo defensor de cracudo que eles buscaram essa excelência. O que é o ponto? Né? Eu vou trazer aqui essa experiência. A gente vai falar que a China ela é comunista, ou seja, ela é tocada por um partido comunista, há um centralismo político óbvio que se misturou com as próprias tradições políticas de outrora chinesas, aquela questão da burocracia que eles têm, essa construção da burocracia confuciana, que se misturou com o partidão, são duas, houve um match muito bem feito ali entre essas duas coisas, entre a tradição e a ideia de comunismo centralista. Houve também há uma participação do Estado chinês de maneira muito efetiva dentro da economia chinesa, nítido que há. Agora, dentro das doutrinas ocidentais, especialmente das doutrinas políticas ocidentais, modernas, contemporâneas, pós-modernas, contemporâneas, vamos botar aí, a ideia de que o Estado tem que punir gravemente com quem adota certo tipo de comportamento pouco civilizado em público, ou que se apropria do público, seja através da sua própria pobreza, ou pessoas com problemas mentais, como acontece com boa parte da galera que tem mendicância, de que essa pessoa tem que ser punida, ou retirada, ou o batedor de carteira, o cara que picha, esse cara tem que ter graves punições. Essa ideia no Ocidente é uma ideia naturalmente vinculada à direita, e a esquerda é contrária a essas punições. A esquerda acha que picho é arte, que um morador de rua tem que ser respeitado, que se você fizer uma arquitetura, que eles chamam de uma arquitetura hostil, né, que é higienista, que você tem que ser punido. Então tem um padre, que eu não vou citar o nome, um padre pedófilo que fica lutando contra isso. Quando a gente coloca essas coisas em perspectiva, a gente entende assim, a esquerda combate bravamente, com participação do judiciário, todo tipo de ação que tenta tornar as nossas cidades, vamos dizer, passíveis de serem vividas, né? E esse cara vai pra China, elogia que não tem mijo, não tem mendigo e sem teto, e acha que, vamos dizer, não existe absolutamente nenhum tipo de contradição no que é dito. Na verdade, o que ele valoriza é justamente o que nós queremos valorizar nas nossas cidades, mas que é combatido de maneira férrea por eles. De maneira férrea. Se você for tentar tirar um morador de rua hoje com uma subprefeitura, como a gente faz lá com o Minato, é um inferno. O morador de rua tem uma série de prerrogativas que ajudam ele a se apropriar da rua. É mijo, é picho. Você vai passar um projeto de lei pra criminalizar e pra aumentar a punição sobre pichador, o primeiro a votar contra a esquerda. Estão desvalorizando. Desvalorizando a arte popular, o grafite. Sabe toda essa merda? Olha a oposição que eles fizeram ao PL anti-Oruan, que tá funcionando, que botou de maneira indireta o Oruan na cadeia. Certo?
Esses caras, como botou aqui o Cláudio Leite, querem procurar enxergar um sentido no assalto. Não, o assaltante faz algo que é importante e tal. Veja, né, esses caras, né, num país como a China, mas a gente pode pegar nessas experiências que a gente tem, sejam experiências mais à esquerda, sejam experiências asiáticas mais à direita, vamos pegar China, Singapura, Taiwan, vamos pegar a Indonésia, e vamos pegar o próprio Vietnã. Em comum, o que essas nações têm são regras muito duras para o desviante, né, justamente para aquele que quer sair da norma e quebrar as leis. Então, eu fico um pouco chocado, né? Porque por mais que a gente veja uma interferência maior, não tanto em Singapura, mas uma interferência nos países de matriz comunista, uma interferência maior do Estado hoje em regimes que são capitalistas também, e que haja um centralismo político nessas nações, o que a gente vê é a aplicação de uma série de políticas que qualquer direitista no Ocidente iria se identificar. Políticas de lei e ordem. Na verdade, um direitista no Ocidente pode falar muito bem o seguinte: olha, eu quero políticas de lei e ordem similares às da China, eu quero uma política de combate ao crime similares às da China, similares às de Singapura, tá? Quero minha cidade bem arrumada, eu quero que... o cara é um morador de rua, manda pro albergue. Ele não quer ir pro albergue, ele vai preso. Vai preso, ou se ele tem problemas mentais, cara, esse cara precisa ir pra um local adequado nesse sentido, né? Um centro para receber pessoas com problemas mentais. Que hoje no Ocidente ainda tem a luta antimanicomial que impede você pegar um louco e tratá-lo como louco. Não, ele vai ficar solto aí. As nossas cidades se tornam um depósito de gente. São depósitos de gente com ruas completamente imundas, com a apropriação das calçadas por moradores de rua, sujas, fedendo a mijo. Isso não é uma cidade decente. E mais, você paga por isso. Não é que você tá fazendo um favor. Desculpa, o Estado tá fazendo um favor em deixar você viver naquela cidade. Você tá pagando caro. Você paga impostos caros hoje pra viver numa metrópole hoje no Brasil. E aí você mora lá, a sua rua tem que estar cheia de mijo. Se você quiser tirar, você é higienista. E vem um bosta desse da opinião. Mas por que eu estou colocando todas essas coisas, tá? Porque na prática, boa parte daquilo que a gente pode falar como políticas públicas que funcionam, elas pertencem ao campo da direita. E quando implementadas, isso acontece na Ásia, elas funcionam. Mas no Ocidente há algo que impede que essas políticas sejam implementadas e que essas sociedades prosperem. E, curiosamente, quem faz isso é a própria esquerda. No Brasil há um agravante. A esquerda é aquilo que a gente chama de centrão, que é um bandido estacionário amarrado ao aparato estatal. Esse bandido estacionário que a gente chama de centrão é um outro problema, é um problema muito brasileiro, é um problema maior. Só que há um problema político, são os geradores de discurso e geradores de sentimentos, geradores também de imaginação, que impedem a aplicação de boas políticas públicas, que são a esquerda, e mais, eles fazem isso de maneira violenta. E esta inflexão, pra gente agora começar a amarrar o começo da live, essa inflexão que a direita tá tendo agora, faz parte de uma premissa de que não há mais, naquilo que a gente chama de democracia, que é uma coisa muito relativa e é cada vez mais relativa hoje, meios de discutir com esses caras. E mais, que até pessoas que a gente reputaria como, não radicais, pessoas, vamos dizer, que aparentemente tinham um discurso aberto e tal, essas pessoas, elas não costumam se indignar com o uso da violência política contra adversários, quando esses adversários são de direita. E, portanto, o pessoal da campo da direita, que já está meio cansado, está falando isso em quase todos os campos da direita. Eu vi dos libertários, então, aqui no Brasil, para dar um exemplo, aquele rapaz do Esquerda na Net que não gosta da gente, mas ele é libertário. Ele falou, não tem jeito, com a esquerda não tem papo, não tem liberdade de expressão, porra nenhuma, a esquerda é enfrentamento. Dele a nós, passando pra galera no meio que vai bolsonaristas, até alguns caras de centro-direita, há um entendimento de, cara, não tem papo, não tem pra onde ir, não tem como trabalhar. Porque quando não é a galera propondo, vamos dizer, a sua morte pura e simples, é só cinismo. E mais, como eu já expliquei na outra live, a gente precisa colocar aqui, o judiciário, ele já entronizou, né, está dentro dele, seja por parte do julgador, do julgador e do acusador, né, ou seja, do juiz, do promotor, seja parte das normas, né, das jurisprudências, ele já tem dentro de si o entendimento, por exemplo, de que o extremismo político só é cometido dentro do campo da direita. Porque fosse diferente, o próprio STF no inquérito dos fake news e de defesa da democracia e tal, tava pegando todos esses caras que propagam o uso da violência política, que praticam a violência política, que é o caso de comunistas e partidos dessa natureza, e estavam metendo ferro. Volto a colocar aqui, se tivéssemos hoje bolsonaristas invadindo casas de petistas, o Xandão tava canetando esses bolsonaristas, não tava? Olha o novo movimento, bolsonaristas estão invadindo casas de petistas, não sei o que, estavam canetando ali. Agora, você tem naturalmente movimentos de moradia que invadem casas dos outros,
tocados por partidos políticos que recebem dinheiro público. E, cara, nada é feito. Estatutos completamente antidemocráticos, deliberações, discursos, eventos de caráter profundamente antidemocrático. Gente, inclusive dirigente partidário que prega o uso da violência, gente que não tem vergonha de fazer isso. E o judiciário não liga, porque ele entende que esses caras, isso vem desde a Constituição de 88. A ideia de você ser democrático na Constituição de 88 partia da premissa de que os inimigos da democracia eram os militares, mas que os comunistas, como de alguma maneira eles participaram da luta pela democracia, mentira, eles participaram de uma luta armada para colocar um regime de natureza autoritária aos moldes cubano, russo, etc. Tá, mas fecha parênteses. Mas como eles faziam parte do campo de oposição aos militares, portanto a eles poderia haver um espaço. É um espaço. Então olha que bonito, é um espaço aqui para quem é comunista na nossa democracia. Então desde 88, tá? Isso já foi naturalizado. Inclusive com a própria abertura, às vezes os partidos, vamos ter um partido comunista aqui, eu sou leninista, eu sou trotskista, cada um na sua linha. Não, a democracia nossa aguenta isso. Pois bem, a gente foi criando essas licenças. Foi criado nos anos 90 também a licença para um movimento ligado à questão fundiária, praticar a violência, que é o MST, e aí ele praticava essa violência sob o argumento de que, poxa, certos fazendeiros não estão cumprindo, vamos dizer, os requisitos da função social da propriedade, logo eles iriam fazer valer esses requisitos invadindo as fazendas e criando ocupações e tal, e o Estado brasileiro começou a transigir com isso. Não, olha, eles invadiram ali, então a gente pode entregar títulos de propriedade para eles. Então você criou uma dinâmica em que um invade e o outro entrega a terra. Mesma coisa, inclusive aqui no estado de São Paulo, em governos do PSDB, com movimentos de moradia que invadiam determinadas áreas e acabavam chegando em acordos para, inclusive com os, não sei se é o CDHU aqui em São Paulo, acho que o CDHU, para estar presentes na fila, ou seja, o cara invadia e era premiado. Cria um sistema de incentivos para que, se você é um radical de esquerda, você vá, cresça e prospere com isso. E você acha, de maneira clara, que você não será punido por isso. E que a liberdade política vai te atingir. Isso aqui é um post, veja só o que isso vai colocar. Veja isso. É uma thread de um sujeito que é um bizarro, um bizarro, que é esse Humberto. Veja o que ele fala na maior tranquilidade. Olha, não tem mais volta. Desde 2013, pelo menos, vemos uma ascensão fascista no mundo todo, desde então avisamos. Tudo muito mal escrito, né? A direita vem relativizando e ironizando, pois se beneficia de tal ascensão. Para eles não há fascismo, uma vez que tudo é fascismo. Acontece que agora já era. É impossível parar o que está acontecendo sem uma grande guerra que extermine as lideranças fascistas no mundo todo. O fascismo não se para com flores, se para com bombas. Só que hoje não temos um bloco comunista para os exterminar como no século XX. O mundo caminha para a guerra total, o resultado inescapável do capitalismo. Não é exagero, mas o fascismo como movimento de massa... Você acha que tem que ter um bate-papo? Acho que, olha, esses caras podem agregar alguma coisa na discussão política. O nosso campo ficou, primeiro, né, achando que dava para discutir e chegar em alguns pontos em comum. E ainda tem democratas de imprensa achando que dá pra chegar num ponto comum. Outros achavam que dá pra você, por exemplo, falar, nós vamos derrotar eles através do livre mercado de ideias. Dê espaço pra eles. E aí o livre mercado de ideias aconteceu o seguinte, o Soros financia nossos adversários, o judiciário persegue pessoas no campo da direita e pessoas como esse cara continuam com uma licença pra ficar falando esse tipo de merda. Então aí o nosso campo tem que falar que tal a gente exercer o mesmo jogo que o deles, que é isso que a gente tá propondo. O jogo de poder. Esse tipo de discurso tem que ser criminalizado. Esse cara tem que estar na cadeia. Esse cara não tem que estar discutindo com ninguém. Não tem nada. O cara tá propondo um jogo de força contra vocês. Pra ele, qualquer um é fascista. Pra ele, eu sou fascista, o Riso é fascista. Todo mundo é fascista. Pra eles, todo mundo é fascista. Todo mundo que não concorda com eles é fascista. Essa é a real, meus amigos. A definição de fascismo ela é muito elástica. E eles têm, vamos dizer, o direito único a imputar nazismo e fascismo ao outro, achando que também não vão pagar nenhum tipo de preço por conta dessa postura. E o judiciário é super leniente. Você consegue condenação contra essa gente, mas as punições não vêm a contento. Não tem o que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer, aqui olhando pra vocês, é abaixar a cabeça, trabalhar muito, divulgar o nosso próprio partido, fazer nosso partido chegar ao poder, mudar a correlação de forças, prender esses caras e derrotar eles. Prender, expulsar do Brasil. É isso. Não tem... Você achar que com um sujeito desses,
vamos dizer, uma possibilidade de melhora dialética com base numa relação em que eles puxam pra cá, você pra lá, e já... não tem nada disso. Isso é discurso de bandido. Isso é papo de bandido. Isso é papo de bandido, e o que a gente viu nos últimos dias foi papo de bandido. Tudo que a gente viu nas redes sociais nos últimos dias foi papo de bandido. E ora, esses caras são bandidos mesmo. Não há o que dizer. Olha só o Alcides Fernandes, né? Como fã do Peninha, digo que ele falou merda do Kirk, principalmente na forma e que esse tipo de fala incentiva a violência. Acho que cabe processo de condenação. Cadeia acho pesado. Eu acho que nós temos que meter cadeia nesses caras, sim. Especialmente quando eles imputam uma fala, tá? Incitando a violência contra alguém específico. Porque adivinha, as pessoas vão lá e cometem os crimes. Meus amigos, entendam, tá? Agora vamos entrar nesse jogo. Existe um sistema muito simples de funcionamento da esquerda. Vamos lá. A esquerda tem, e o judiciário entende isso, e as pessoas em posição de destaque têm esse entendimento, de que figuras de esquerda podem sair por aí imputando que fulano, beltrano e cicrano são fascistas ou nazistas. Veja, você vai e fala assim, não, o MBL é nazista. E hoje não é só a esquerda que diz, né? Vem um vagabundo como aquele Nando Moura e fica insinuando, porque no fundo o Nando Moura fica um bosta, né? Um bosta, nossa, hoje me faz o tom que eu sou malvado, eu tenho 40 anos e quero fingir que eu sou um menino adolescente bravo do heavy metal, que tipo uma criançola, mas ele quer ficar tentando imputar que nós somos nazistas pra ver se alguém vem, no fundo é isso, e apronta. Ele segue a mesma lógica da esquerda. As esquerdas fazem isso, então eles ficam imputando que todo mundo é nazista ou fascista, E eles mesmos vêm com o argumento de fascista a gente trata na bala, nazista é na porrada, se você vê um nazista você tem que quebrar a cara dele. Não, contra um nazista não tem jeito, contra um facho é porrada. Então entendi. O argumento deles é, todo nazista tem que tomar porrada. Agora, você imagina então, poxa, dado que eles estão quebrando... pera... Você quer mostrar aí o imbecil? Bota aí. Pegaram um vídeo dele antigo que ele fala, ó só. Quando você vincula a imagem de uma pessoa com determinado nazista e tudo mais, como fizeram com o Bolsonaro, chega um doido no meio da rua, cara, e vai lá, mete a faca no cara, você tá entendendo? Então essas pessoas que disseram, você é um nazista, você é homofóbico, você não sei o que lá, vincularam tanto a imagem dele com Adolf Hitler, o cara saiu na rua e levou uma facada no bucho, cara. É isso. E não imaginem que um sujeito completamente descontrolado, que tem problemas graves com o Arthur, de ciúmes e tal, é um sujeito narcisista descontrolado, não tenha sonhos molhados com isso. Não tenha sonhos molhados. Imagina um sujeito que dedica a vida dele o dia inteiro a ficar gravando vídeos contra a gente, achando que estava gerando danos. No fundo, como ele não tem coragem, ele próprio, de fazer nada, o sujeito que vive escondido na casa dele, ele adoraria que um dia pintasse pra ele falar, veja só, houve justiça contra isso aí. No fundo é isso no coraçãozinho, né? Então, veja só, ele pratica exatamente o que ele tá preconizando e acusando a esquerda, né? Ele pratica aquilo. Ele tá praticando a mesma estratégia ali. Que é isso, os caras querem isso. E olha só, ele começou a nos chamar de nazista, tem pessoas mandando mensagens pra gente, isso já tá com o jurídico, com acusações dessa natureza, porque você chega no perturbado, o perturbado de fato fala, meu Deus, estão me apontando aqui o grande inimigo da humanidade, preciso fazer algo. A esquerda entende isso muito bem. A esquerda entende esse jogo muito bem. Então, como eles têm, como se fossem, vamos dizer, eles fossem igual aquelas empresas que certificam se você tem ISO 9001 na empresa. Vocês conhecem isso, né? Tem as empresas certificadoras e elas vão ver os seus processos na empresa e falar, você é um ISO 9001. Eles validam o seu processo. A esquerda, ela pode, né, dar o cartão, você é nazista, você é fascista. Eles fazem isso e ao mesmo tempo eles preconizam, aí de maneira mais aberta, que todo fascista ou nazista tem que tomar porra, tem que morrer. Logo, veja só, se eu sou um perturbado e ouço meus influenciadores e pessoas em posição de poder falarem isso sem receberem a punição do aparato estatal, portanto, me parece que é ok falar isso. E eu também vejo essas mesmas pessoas e o próprio movimento de esquerda dizer, não, esses caras eu trato na ponta do fuzil, esses caras tem que tratar na bala, esses caras têm que morrer, e que existem movimentos como o movimento antifascista, que são romantizados pela imprensa, mas que estão aí cometendo crimes. Fica, vamos dizer, claro para todo mundo que recebe o certificado de fascista ou nazista de alguém com lastro para fazer isso, merece tomar tiro, merece tomar porrada. E mais, quando um sujeito ainda acontece com ele, como foi o caso do Charlie Kirk, e morre, esses caras vêm a público e dão risada e validam e falam, beleza, vale a pena, ou seja, não há nenhum respeito pelo morto, que é uma coisa básica numa sociedade, né? Uma sociedade normal, saudável, você vai tentar respeitar ali e tal.
Aí você, não, calma aí, entendi o que está rolando aqui, entendi. É uma relação em que eles têm superpoderes para infligir danos ao outro. E aí a gente não pode ficar na posição, que é a posição do direitista, olha só a hipocrisia deles, esse é o amor, faz ele. Não, o único discurso possível é força. É só força. E eu tô falando aqui não força física. Força física apenas por parte dos agentes estatais que detêm o monopólio da força. Nesse sentido, a força tem que vir aqui, ó, da sua inteligência e da sua capacidade de resolução moral. Nós temos que entender que estes caras são mal, eles são um mal absoluto, eles são mal em si. Essas pessoas representam algo muito ruim. Essas pessoas e a visão de mundo deles não podem ter espaços de poder e espaços de influência sobre os outros. Portanto, se nós não vamos agredi-los nem matá-los, nós temos, enquanto obrigação institucional, que impedir que eles tenham poder para gerar o mal. Nós temos que tirar os meios de ação deles. Então eles não podem ter financiamento, seus partidos políticos não podem ser aceitos numa democracia, os estatutos dos partidos atuais têm que ser alterados, o discurso deles tem que ser criminalizado, tá? E os meios de ação deles retirados. Portanto, nós temos que chegar em posições de poder e sermos inflexíveis com eles. Inflexíveis. Isso significa o abandono de certa parte do nosso discurso clássico? Cara, vocês entendem que talvez sim? E isso, vamos dizer, bobalhões nunca vão entender? Por exemplo, eu sempre fui um defensor muito claro da ideia de liberdade de expressão praticamente restrita. Eu não sou a favor que um sujeito mostre conteúdo pedofilo, né? Isso já é uma negação da liberdade restrita. Ou mostrar conteúdo sexualizado para criança. Isso já é uma restrição, pra vocês entenderem. E nós temos que ter algumas outras. Agora eu tô falando assim, não, olha, o discurso do nosso adversário está causando danos à nossa vida. A sua qualidade de vida nesse país ela é inferior por conta desse discurso político. E tá na hora da gente começar a enfrentar esse discurso político. Um discurso político que impõe a nós, vamos dizer, quase um pânico, quase um medo na hora de exercer as nossas posições. Repare uma coisa, como é mais difícil ter mulheres direitistas em número participando da atividade política. Na esquerda não é. Elas se sentem mais seguras. Na direita, para uma mulher atuar, vamos dizer, o medo que ela tem físico é grande e faz sentido. Veja o caso da Amanda. Todas as ameaças que ela passou, a grande maioria de esquerdistas. Então, isso tem um impacto. Um impacto na democracia, nas mulheres. E este impacto não pode ser colocado de lado. Portanto, o discurso deles tem que ser enfrentado e destruído. E os espaços que eles têm tem que ser diminuído. Ah, então você está falando, Renan, que o comunismo tem que ser criminalizado no Brasil? Com certeza. Definitivamente esse discurso, que é um discurso odioso, tem que ser criminalizado. A ideia de que um grupo político pode ficar falando por aí que eles farão o uso da violência para impor sua visão de mundo, este grupo tem que ser destruído. Destruído. É um grupo que está parasitando a democracia. Ponto. Esse discurso, não vai ter esse discurso aqui. Símbolos e tal, proibidos. Ah, mas proibidos, cara. Você não vai poder exercer essa merda aqui. E financiamento para causas que causam a divisão aqui no Brasil. Como essas ONGs de George Soros, etc. Proibido. Ponto. Foi proibido. Proibiu. O que o debate perdeu com uma ONG que fica defendendo práticas ineficientes em termos de segurança pública e criando cisânia entre brasileiros? O que nós vamos perder com isso? Não tem perda nenhuma. Agora tem gente botando muito dinheiro para que radicais possam ficar por aí chamando os outros de fascista, se aliando ao crime organizado, dividindo a sociedade brasileira de maneira doentia, propagando ódio sem parar. E a gente fica aqui aceitando porque nós somos democratas. Vai tomar no cu, cara. O que é isso? Essa merda tem que acabar. Essa merda tem que acabar. Então, assim, não espere de nós essa neutralidade institucional que os outros partidos têm. Não espere de nós isso, porque nós, enquanto partido, vamos defender isso que eu estou falando aqui de maneira muito clara. E não dá pra esperar outra coisa. Porque, definitivamente, a gente tá vendo os frutos desse discurso bobo da nossa parte. Um discurso infantil. Outra coisa que eu queria levantar aqui. O próprio STF entende essas premissas que a gente está colocando aqui e ele aplica isso contra o nosso campo. O STF acha que o discurso bolsonarista, meio golpista, blá blá blá, é um discurso que não agrega em nada à democracia, portanto que ele pode ser passível de ser censurado e seus praticantes, dependendo do que eles fizerem, serem presos. Tô errado? O STF já está fazendo isso contra a direita.
Se você faz uma piada considerada inadequada pelo judiciário sobre mulher, usou o pronome errado contra um anjo, você pode ir preso, cara. Preso. Outro dia tava aquela imbecil daquela Tabata Amaral organizando vamos dizer, um cancelamento, claro, mas com um processo também que foi inspirado por ela. E acho que ela denunciou, mas quem andou foi o MP, né? Ela que entrou com a denúncia original, que eu me lembre. Falando em capacitismo contra um humorista lá, o Bruno Lambert, tentando destruir a vida do cara, na prática. Esses caras, eles estão aí atuando, você tá pagando o preço, e aí você fica, não, mas eu quero que todos nós tenhamos... Eu acho que se... Você não acha nada, cara. Tabata aciona Ministério Público contra o humorista por piada capacitista. A gente vive nesse mundo. E nós ficamos aí olhando. Nós não podemos aceitar viver nesse mundo em que a nossa perspectiva é uma perspectiva que está sendo oprimida na prática. Oprimida e suplantada por meio da força. Seja por meio ilegal da força, através da violência, ou por meios institucionais. Aí o outro lado, ele tem a força institucional e ainda pode cometer crime na boa. E se sentem à vontade para sair dessas declarações. Como? Chamando de nazista, chamando de fascista e incentivando a agressão a essas pessoas que a eles... Vamos dizer, a essas pessoas que eles imputam essas alcunhas aí. O Almir falou, chega de demonstrar empatia ou tratá-los com boa vontade. É verdade. Não tem. E assim, nós já tentamos dialogar com eles. São 11 anos que nós temos. Já tentamos conversar. Existem algumas pessoas na esquerda que é possível ter conversa. Institucionalmente, sim. Claramente é. Só que o fato destes caras se silenciarem sobre os demais... e estabelecerem parcerias fáticas, ali você vê as parcerias acontecendo com esses que são os mais radicais, já nos dá o tom de como é que é o jogo. Então, eles topam sentar-se à mesa com esses comunistas, com esses radicais de esquerda no geral, que topam jogar o jogo da desumanização do adversário. Mas eles próprios, não, eu não sou desumanizante, veja, sou do PSB, sou do PDT, eu sou um petista moderado. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Vão tomar no cu.